Já estamos aqui Oi, agora. agora sim. Pronto, agora sim! Oi, oi, Leti. Olá, boa noite! Boa noite, boa noite. Boa Boa noite noite, a todos que pessoal. estejam com a gente. Amém, que assim seja. Um Tô prazer aumentando o áudio estar aqui, aqui. nossa colega, nossa aluna, querida do coração. Então, eu estou super disposta a contribuir com você, Leti. Fique aí à vontade. Uhum, Mete bronca. pronto. Eu estou muito feliz, assim, honrada dessa participação especial aqui com você, Gente, a Aline Rodeiro foi minha professora e ainda há de ser mais, porque ela também é professora de constelação familiar, mestra em saúde, não é isso? Da família e terapeuta sistêmica. E assim, com muita honra, muita gratidão que a gente vai estar começando aí essa live para a gente estar contribuindo, né, para mais pessoas trazer esse conhecimento maravilhoso que é as constelações. E assim, durante esses últimos dias, quando eu anunciei a live, eu perguntei a algumas pessoas sobre os incômodos relacionados a esse período de crise, de isolamento social. E assim, já começando aqui com tudo, eu consegui assim perceber que a quarentena ela tem reforçado o que as pessoas já estavam vivendo, né? Os incômodos, processos de tristeza, de questionamento interno, de solidão. Então, assim, eu gostaria de saber, Aline, a visão sistêmica, como é que a gente poderia estar identificando e trabalhando esses questionamentos assim, está surgindo? Certo. Então, eu queria agradecer também a você por me convidar e espero poder contribuir com as pessoas que estão aí nos ouvindo hoje. Então, queridos, as questões psicológicas, elas se apresentam de forma muito individualizadas, né? Então, uma das perguntas que você havia me feito e como é que, por exemplo, agora as pessoas estão dentro de casa, cada um no seu mundo. Você vê que tem pessoas que estão sofrendo muito, tem pessoas que não estão sofrendo tanto, que conseguem já elaborar de uma forma mais madura, né? E os medos também, eles variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm medo, inclusive, da morte, outras pessoas têm medo de ser descoberta por alguma coisa no convívio entre eles na casa, porque está muito próximo, porque tem sua individualidade muito devassada. Cada pessoa no seu medo particular. Outros não conseguirem realizar determinadas situações, ou por ser jovens, ou não ser bem cuidado pelos pais, ou medos dos pais porque estão mais velhos. Então, você imagina que como se fosse um aquário que cada um está vivendo no seu mundo individual, né? Apesar de ser uma problemática comum, que é a questão do vírus na nossa sociedade hoje e o enclausuramento social. Mas cada um está no seu medo. E esse medo que a gente tem particular, ele não é um medo de agora. Ele é um medo de muito tempo. É um medo da infância que ele vai se distorcendo, né? Ele vai se transformando em uma outra coisa. E aquelas pessoas que estão mais é, maduras, aptas para conviver com essa situação agora, ser menos conflito. Claro que a gente tem um conflito, em algum momento a gente faz um encontro com o emocional de outra pessoa, com a vibração de outra pessoa, ou do campo da cultura, e a gente também fica mexido, mas a gente se autorregula, vai para lá. As pessoas mais maduras são aquelas que conseguiram vencer os medos da infância, conhecem um pouquinho, pelo menos, vão lá e se autocorrigem, vão lá e se trabalham, mas eles são os mesmos, eles são transferências, são questões transferenciais para o agora. Quem conseguiu já fazer esse mergulho, de ir fazendo uma retrospectiva, ela vai conseguir estar no meio do mais real. O que acontece nesse momento? Ela consegue estar presente e dar ações mais efetivas para aquilo ali. Por É o exemplo, processo de autoconhecimento, né? Que já vem de antes e agora é a hora de ser utilizado.
Certo. E aí, a pergunta que você me fez inicialmente, como é que a gente pode, por exemplo, quando a gente está melhor, ajudar as outras pessoas que estão na nossa casa, de alguma forma? Isso é muito relativo. Às vezes a gente não consegue ajudar mesmo, porque elas estão no seu processo, que muitas vezes nunca se trabalharam, nunca se observaram, e agora ele está ampliado pelas questões que estão emergentes, e aí você não consegue chegar lá. E a gente fica, todos ficamos. Não precisamos ser terapeutas, não precisamos ser pessoas que estão na busca espiritual, de forma alguma, para estar preocupado com o outro, porque é uma questão da consciência coletiva, que a gente pode até ver nas constelações familiares. Na consciência coletiva, por exemplo, se você consegue ter financeiramente uma ascensão, você vai estar se sentindo culpado com os seus amigos e irmãos que não conseguiram ter aquilo ali. Então agora você está bem e você morre de vontade que eles também fiquem bem como vocês estão. E fica uma culpa. Poxa, será que eu posso ficar bem? Está todo mundo achando que eu sou insensível porque eu não estou passando por aquilo ali? Então existe sim essa consciência coletiva que agora está se aproximando da gente, mas assim também na constelação, o que a gente busca é a gente sair dessa fidelidade da consciência coletiva em que eu preciso estar sentindo o que o outro está sentindo, ou então tirar ele daquele lugar para eu poder viver livremente minha maturidade, para um estado de uma consciência espiritual, de que do que está acontecendo agora é uma função planetária, uma função, e a gente acredita nesse campo espiritual, de grande transformação. Não acredito em nada que seja uma punição, um castigo, fim do mundo. Pelo contrário, eu acho que a gente está em um movimento de ascensão, de crescimento, e a gente precisa fazer esse movimento de internalização, de construção pessoal. Pois não. A Marina, ela perguntou aqui como ela pode auxiliar essas pessoas que estão próximas, mas sem se contaminar, porque tem muito dessa questão, né? Às vezes a pessoa está bem e aí volta a ver as outras pessoas que não está conseguindo lidar. E aí, como ajudar essas pessoas Pois é, sem... Maria. É impossível você não se contaminar. Você afeta e é afetado o tempo inteiro, né? Nós somos uma partícula, né? Uma partícula só, não existe eu e o outro, né? Então, você, ao ajudar o outro, em algum momento, e essa é a ação da união, o outro vai puxar em você, ele vai atrair algo em você que não está ainda trabalhado. Essa é a função de todos nós. E aí, nesse momento, você vai se trabalhar. Porém, essa metodologia divina, que a gente cresce no convívio, faz com que também tenha grande possibilidade da gente ser jogada para baixo. Por isso que orar e vigiar, né? Então, como é que a gente consegue, estado com o outro, ser afetado sim, porque vamos nos afetar, mas a gente não ser sugado para aquela vibração, a autoobservação. Ó, aquilo ali me mexeu. E eu estou atento para aquilo ali. Eu não desqualifico, eu não moralizo, já passei por isso, eu não estou mais. Todos esses movimentos do ego, moralização, achar que está melhor do que o outro, coisas parecidas, elas servem para entorpecer. O que acontece quando a gente entorpece? Ele vai para o inconsciente, e aí o inconsciente, ele, de novo, ele prende a gente. E a gente cai como um patinho, e aí a gente acha que está melhor, mas já fica zangado, aí briga com o marido, briga com o cachorro, e cria outras histórias, né? Então, é real que a gente se cura assim. A gente se cura através do outro também. Por quê? Porque é por causa dessa questão da fidelidade. A gente não consegue viver feliz sozinho, sabe? A gente não consegue. A gente vive feliz com o grupo. E tem uma outra coisa muito importante que eu gostaria de falar também. O autoconhecimento, claro que eu vou puxar para minha sardinha, o autoconhecimento psicológico, psicológico é fundamental, eu Isso mesmo. acredito nisso, mas ele é uma parte, sabe, Led? Ele é uma parte do processo evolutivo. Autoconhecimento, você vê como é que você foi afetado por questões familiares, como é que essas crenças familiares ainda perpetuam na sua mente, impossibilitando você de ver o futuro. Existe um trabalho, depois que você faz esse trabalho de limpeza, imprimir agora novos valores. Imprimir agora a felicidade, porque apesar de vocês, que é um problema que a gente está vivendo agora, e como eu faço terapia e algumas pessoas com condições assim mais abastadas, tem tudo dentro de casa. Tem não sei quantos tipos de televisão, plasma, não sei o quê, com não sei quantos jogos, com piscina, hidromassagem, e não está feliz.
E tem outras pessoas que não têm condição, que está super feliz com a família. E aí, se agora se dá conta, poxa, por que, que eu não posso ser feliz, né? Por que, que nada disso me sacia? E aí cria uma outra frustração. Como é que eu tenho tudo e isso não me satisfaz? Isso é a maravilha que a gente está trabalhando agora, né? O que, que realmente me satisfaz? Eu agora trabalhei tanto para ter isso tudo e não estou tendo, né? Então, essa competência de sentir o que realmente é uma criação sua, sentir e ter prazer é um estado de aprendizado, que é totalmente diferente daquele primeiro movimento, que a gente, na Uhum. verdade, só vai ser feliz. Imagine só como é difícil a gente estar bem no momento desse. Me desculpem eu falar Mas assim, eu mas me é uma senti verdade. culpado, né? Porque geralmente a gente vai para aquele lugar mesmo, né? Armin Klink falava isso, né? Naquele navegador solitário que ele fez 100 dias entre o céu Sim. e o mar. Ele dizia assim, por que você não leva alguém para acompanhar você nas suas viagens? Aí ele disse assim, porque os momentos bons são sempre somados. Os ruins com alguém são sempre multiplicados. E é verdade, os momentos ruins, eles são sensoriais e eles entram em um aspecto de fuga e ataque, de medo, que leva a gente lá para baixo, né? Então, Ah, o primeiro movimento é um movimento de autopercepção. A gente é sugado assim, a gente vai ter todos os temores projetados. Imagine a gente dentro de casa, com pessoas que estão o tempo inteiro atritando e lembrando a gente nossos medos infantis. Então, a gente é sugado, é difícil a gente permanecer por muito tempo nesse estado de paz, de tranquilidade, porque sustentar o eu superior é muito difícil, mas é possível sim. E esse é o trabalho agora a gente fala e muitas sociedades estão dizendo que a gente vai para uma quinta dimensão, um outro tipo de abordagem, que é esse. Ser capaz de criar estratégias de ficar bem. Nesse aspecto, é um aprendizado neuronal, não é só uma coisa do pensamento. Já, na verdade, o pensamento nem funciona. Se alguém fala para você vai ficar bem, vai acontecer alguma coisa, vai ter vacina, a gente não acredita, né? A gente não acredita em nada e a mídia está aí para até piorar essa situação. Então, a questão é, como é que eu posso ficar bem inconsciente, dentro de um estado de sentimento, de um estado de introspecção? E isso é tão poderoso que depois que a gente aprende isso, ele vai servir para a gente para a vida inteira. Então, vamos trabalhar agora com um novo modelo, depois que a gente sair disso aí, com um modelo de muito mais competência, muito mais recurso, de conseguir construir uma vida em que a gente se auto-recurse, que a gente se auto-observe, porque a gente está tão. Aprendeu agora a se auto-observar. Então, primeiro movimento, nesse contato com outra, como outro irrita a gente, como a gente pode aprofundar. Estou trabalhando com algumas pessoas, assim, acreditem que essas pessoas que já fizeram esse trabalho de autoconhecimento, pelo menos comigo, porque é o que eu estou observando, né, e acredito com muitas outras pessoas, porque isso não é um estado da minha pessoa como terapeuta, da minha competência, mas do estado real de quando a gente faz um trabalho de autoentendimento, a gente fica muito mais presente, fica com muito mais capacidade de autoanálise. Se as pessoas na família, elas se confrontam, elas têm coragem de fazer confrontos mais verdadeiros, no sentido de falar verdades, né? Verdades que estavam até em muito momento não ditos, mas você pode falar com o objetivo, assim, de se auto-observar. Eu sei que se eu ampliar mais do que eu estou ampliando aqui, vai ser um problema sério, porque eu vou me separar, porque eu vou ter de conviver com essa pessoa que vai estar ali me castigando o tempo inteiro. Então, você vê a capacidade de autorregulação que a gente tem nesse período que a gente está laboratorial, junto. Então, é bem fantástico esse momento, sabe? A gente pode utilizar bastante para crescimento. E aquelas é uma pessoas, escola, né? é uma escola, claro, a gente pode fazer esse trabalho. Nunca existiu isso, né? É fato assim, até as pessoas que estão só, que não são casadas, ou que não tiveram filho, elas também se auto-observam, né? Olha, é bom estar assim? É bom, porque você não está tratando com ninguém. Olha como eu consegui olha como isso também dá prazer, ficar só, ter momentos agradáveis, né? Poder contar só comigo. Eu também estou Uhum. vivendo com muitas pessoas que não se casaram, que estão só, super felizes com o estado que conseguiram, sabe? O estado de que
Poxa, as pessoas estão tão desesperadas com viver numa conta, mas eu estou super bem feliz porque foi eu escolhi isso, eu construí isso, e agora tá todo mundo igual a mim, eu não preciso ficar provando a ninguém que eu já tenho de estar com alguém, eu vou ficar só bem e se Vai auto... ter que se encontrar só consigo mesmo, né? Que E também é outro desafio. é um... Tem uma coisa. Pode, Eu acabei pode falar, interrompendo, por mas favor. Fale, fale. eu tenho observado que algumas pessoas já estavam vivendo o processo até de ficar sozinho, ou de nem ter tanto hábito de sair de casa. E na hora que elas se deparam com o proibido, existe uma inquietação. Aí eu até fico surpresa, mas assim, é que eu perguntei a algumas pessoas qual está sendo a sua maior dificuldade. E pessoas que não saem de casa estão dizendo ficar em casa, né? E da mesma forma que pessoas que já vivem sozinha também estão com dificuldade de lidar com a própria solidão, sendo que é uma coisa que elas já estavam vivendo antes. É como se esse encontro estivesse potencializando coisas que talvez elas estivessem no automático, não tivessem tido. Exatamente o medo. Olha, o medo, ele é um fator preponderante para a gente não sentir, né? Se você sente, se você, como você falou com essa pessoa que conversava com a outra querendo ajudar sem se contaminar emocionalmente. É impossível, porque você vai sentir. Então, o medo, ele vai fazer essa varredura interna. Aonde é que não estou bem? Que está doendo? E na hora que ele faz essa busca interna, ele vai achar um monte de lixo. Porque o cérebro, ele é uma máquina de lhe dar informações. Então, enquanto você está observando, ele está lhe dando informação. Então, é isso. Já parou, já não quer mais, mas ele continua achando que ele continua lhe dando informação e ele vai lhe dar. Você já parou, você já não quer mais, ele está lhe dando. E cada informação que ele lhe dá, porque ele está simplesmente fazendo a função dele, você tem inconscientemente, porque você já está em outra, tá? Você já está tomando banho, você já está em outro lugar, você tem, como assim como você faz esse estado com a pupila dilata e o diafragma fica mais aberto ou mais fechado para a luz, né? E você não observa, como você também faz o trabalho autorregulador de calor, assim também o inconsciente faz essa varredura do que é bom para ele, do que não é, inconscientemente. Mas quando você aprende a fazer isso, porque você é uma coisa é aprendido, que é o que eu te falei, sentimentos que a gente vai poder ter agora, depois desse confinamento, você vai estar muito mais apto, com muito mais competência de fazer essa varredura dessas informações do cérebro. E aí ele vai lhe dar menos informação, porque ele já automaticamente sabe, não, isso aqui não é bom, não, isso aqui não é, não, isso aqui não funciona. Mas nesse momento agora que estamos vivendo, a solidão, ela se apresenta como o maior medo, porque o medo de quê? O medo de ver questões que até então ela não tinha visto. É o medo de si. A solidão é o medo de si. Dessas informações que a gente tentou não ver o tempo inteiro, ou que a gente. Porque imagine, é uma coisa bem orgânica. Você está buscando o que está lhe dando insatisfação. O ego, ele vai fazer o seguinte: toda vez que você tem uma dor, ele tende a maquiar essa dor. Como eu sempre falo isso assim, você vai morar perto do lixão da cidade. Primeiro dia você sente aquele cheiro ruim, no segundo também. No terceiro em diante, aquilo ali ele já entende. É para não sentir aquilo. Então ele faz com que você conviva com aquilo ali sem dor. Assim também é a sensação negativa. Só que para a nossa evolução, para o nosso estado de aprendizagem, é muito importante que a gente não se entorpeça. Porque o entorpecimento e não sentir é algo em que faz com que você fique infantil. Você não está no presente. Não, isso eu não sinto nada. Ah, tá acontecendo algo, por exemplo, eu estou sem dinheiro e não sei o que eu vou fazer. Não, mas com fé em Deus, Deus vai ajudar e não vai. Eu sei que você não precisa ficar no desespero, mas você tem de sentir esse desconforto, porque esse desconforto não é só do dinheiro que vai pagar, mas é todo o medo que você vinha. Ah, será que eu sou bom o suficiente para conseguir ter dinheiro em um outro momento? A minha crença de Deus, por exemplo, Deus realmente não vai me dar mesmo, sem querer, não é? Porque a imagem de Deus é a imagem projetada nos pais.
Caso você não tenha recebido isso adequadamente, você não vai acreditar. Por mais que você fale, eu tenho fé em Deus. Lá no fundo, você não acredita. Então, você, nesse momento de confronto, você vai ver milhões de medos que você tinha inconsciente projetado. Mas isso também não é no seu nível racional. É também no nível da sua psique, do seu inconsciente, que diz assim, pronto, agora eu estou perdida. Agora eu vou ter de me revelar de alguma forma. E fica em pânico, sabe? Então, o medo da solidão é o medo de se ver nas negatividades. Quem já faz esse trabalho, quem está feliz com ela própria, ela não vai sentir tanto, entende? Não vai sentir tanto. Vai ter outro tipo de medo, mas não esse medo exagerado, que é o maior medo, né? A gente está lidando com o medo primordial, que é o medo da morte. O medo da morte é um medo, ele é visceral. Então, você sabe que não existe, por exemplo, pelo menos intelectualmente, medo, vidas após medo você sabe que existe vida após a morte, você às vezes já está velhinho, mas é um desespero, né? Você sabe que todo mundo vai para lá, sei lá. Você sabe de tudo mais ou menos. Mas você está no desespero, né? Tem até um filme de Chico Xavier, não sei se você já viu, que Chico Xavier está num avião, e aí o avião vai cair, é um pinga-fogo. E aí ele conta isso. No filme dele, ele diz isso. Aí ele está lá no desespero, o avião tendo aquela flutuação. E aí o mentor dele fala para ele, Emanuel, fala, por que você está assim tão desesperado? Eu estou desesperado porque eu vou morrer. Aí ele fala, morra com dignidade, eu não vou morrer. Então, é visceral esse estado de desespero perante a morte. Então, nesse momento, nós confrontamos o nosso estado mais evoluído com o nosso estado menos evoluído, que são aspectos do inconsciente, inclusive ligados à própria questão de sobrevivência. Então, menina, a gente está bem mexido mesmo. Para isso, para que a gente possa sair um pouco desse estado, se conectar com esses aspectos mais sutis da consciência. Pois não, Leite, desculpa, pode falar. É porque isso parece que fica mais potencializado, porque não é uma ou outra pessoa sentindo a mesma coisa, é um coletivo. Então, Sim. quando a gente fala de onda energética, tem muita gente sentindo a mesma coisa, isso parece que acaba potencializando. Parece que E é tem essa verdade questão. que a gente vai morrer. É tão verdadeiro que parece que é verdade, que a gente de fato vai morrer. Mas na verdade não pode se acabar, né? Assim, a vida não pode ser outra coisa que não é a vida, né? Então não existe morte. Existe a gente fala assim que é como se você tivesse em um caminho. Se você ver do alto, como se fosse um avião, você vê que tem uma curva lá. Mas a gente que tem uma visão muito rasa, a gente só vê acabando a curva, não vê o outro lado indo para lá, fazendo. Então tem outra coisa ali, né? Mas realmente a gente tem muito. Tem um medo que é uma projeção do futuro. Lígia perguntou aqui como lidar com a ansiedade. E eu entendo que a ansiedade é o excesso de futuro, né? Então, é como se fosse por esse caminho. É uma projeção desse medo, no caso. A ansiedade seria, a gente pode enxergar assim. Exato. A ansiedade, ela claro, tem aspectos fisiológicos da ansiedade que a gente não está lidando com isso aqui agora, tá? Mas a ansiedade, dentro do nosso perfil neurótico, ele é uma. Primeiro que a gente imagina algo dentro de nós que a gente quase tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, a ansiedade é algo que eu já sei que aquilo vai acontecer, eu só estou esperando, vai acontecer daqui a pouco, sabe? Por exemplo, eu vou ficar agora sozinha, sem ninguém para me ajudar, vai acontecer uma coisa horrorosa, seja o que for. Não estou lembrando agora de uma coisa de um cliente meu com um estado. Ah, pronto, uma coisa ansiosa, uma ansiedade que as pessoas têm. Eu quero ajudar os outros. Então, eles agora, e as pessoas estão numa situação, cada uma vivendo uma situação, e a pessoa tem ansiedade de sair de casa para ajudar, ansiedade de, agora mesmo, tanto conteúdo virtual que a gente está vendo, produção. Eu tenho de mostrar para outra pessoa que eu estou produzindo, sabe? Que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou criando máscara, que eu estou criando não sei o que eu estou fazendo. Então, você tem de mostrar, essa ansiedade de mostrar para o outro que eu estou bem, é uma ansiedade, por exemplo, para que os outros
é um medo interno, que eu já imagino que o outro vai estar achando que eu não estou bem o suficiente. Ou eu posso mostrar para alguém, com a minha falta de fazeção, que eu estou diferente deles e que eu não devo ser amada nem incluída. Então, isso já está dentro da pessoa. Ela fica ansiosa para fazer alguma coisa, para não ficar nessa dor. Não sei se você está entendendo, não sei se eu me fiz clara. Sim, acho que a questão da vontade de ajudar. Pode até vir a culpa junto, né? Assim, Você estava lendo aí, talvez, assim, ó, foi, eu entendi. Então, o que eu estava falando foi assim, que você falou assim, a ansiedade é uma coisa que não está no presente, é verdade. Aí eu disse assim, não está no presente porque ela já sabe que tem algo dentro dela. Ela já acredita que, por exemplo, ela é uma pessoa que ela é diferente das outras, não é tão competente quanto as outras, e as outras estão lá fazendo, fazendo, fazendo. O fato de não fazer deixa ela no estado ansioso para ninguém descobrir isso que ela imagina que ela é. é, Entendeu? a gente é porque é a hora de cair a máscara, né? Todo É, mundo está podendo se mostrar com suas qualidades e defeitos. isso, exatamente, exatamente. E aí eu já imagino e eu morro de medo que o outro vá me ver dentro da minha imagem negativa do que eu sou. Veja, se a gente tem maturidade um pouco para saber, a gente já conheceu dentro de nós os nossos medos, né? De que não é tão competente quanto, não é tão inteligente, não é culta o suficiente, isso dá um menor pânico. Apesar da. Parece até uma contradição, né? O fato de você conhecer isso não significa que vai deixar você mais ansiosa, não. Porque quando o inconsciente é trazido para a consciência, é mais fácil você trabalhar com ele, até você dar comandos conscientemente para ele, não. Tá tudo bem. Já aconteceu, por exemplo, eu tava morrendo de medo da live, porque essa coisa de falar em público, eu tenho medo. Não, mas isso é um conteúdo que eu domino. Então, mas eu sei que eu tenho medo de falar em público, por exemplo. Então, nesse estado, eu já sei onde é que é, eu já sei de onde vem, já conheço como é que funciona o medo. Mas se eu falo que nada, não tenho medo nenhum. A minha idade, olha a minha cor, tantas vezes que eu já fiz, não tenho medo nenhum, é uma coisa light para mim. Aí é uma ansiedade que eu não conheço e ela vai para um outro lugar, porque nesse estado eu não consegui aceitar a realidade. Aí eu vou para uma ansiedade de outra coisa. Eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de. Fico ansiosa por eu somatizo, né? Eu boto no corpo, soma corpo, eu boto no corpo. Então, o estado de autoconsciência, Leti, é um estado que leva a gente a muito mais calma. Mas, como eu falei, não é só o trabalho. A gente tem calma, mas a gente tem muito mais coisa aí. A gente tem um estado de ser competente para ver o que é uma coisa legal, que não é fácil ter competente para sentir. Então, você está em um lugar maravilhoso e você não consegue sentir o prazer daquilo ali. Você fica, de novo, com outra ansiedade. Quem não consegue fazer isso no trabalho pessoal? Você chega assim e fala: Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, mas quando eu voltar para lá, para onde eu estava, vai voltar tudo novamente. E aí eu não posso nem curtir aquilo ali. Sem querer, seu mental já fica nervoso, porque não conseguiu ficar naquele lugar feliz que aquilo vai acabar. Se você está num lugar também ruim, você fica mal porque você está num lugar ruim e quer sair daquilo ali. Então, você conviver com isso agora, auto-observando, sem sair demais do seu ser, sem fazer demais, está nesse processo de entender o que é que lhe traz ansiedade, é o que vai tirar você da ansiedade. Vai de encontro a ela. Qual é o nome dela, Mariana? Vá de Marina. Marina, Olívia, toda a hein? sociedade Lígia. Essa pessoa que foi lá, vai de encontro à sua ansiedade, busque ela. Porque senão, se você não vê ela agora, se você tentar tamponar ela com seja o que for, ou alguma medicação, ou droga, seja o que for, ela vai voltar de algum outro nível, porque ela é sua, né? Ninguém produz nada na gente, né? A outra pessoa e a circunstância só faz dar uma projetada, né? Só a gente mostra, olha, isso aqui é meu dessa forma. Isso aqui é meu dessa forma. Eu posso lidar com isso. Porque a morte, a doença, o nascimento, isso tudo faz parte da vida. Não adianta. É, A é, gente. é os olhos bem abertos para enxergar isso, né? Primeiro reconhecer
para entrar nesse, que é a autoobservação, para poder entrar nesse processo de cura, né? Exatamente a autocriação, que aí você cura. Porque imagine só esse estado, né? Alguém perguntou alguma coisa aí e eu não vi, Violete, não sei se você leu. É, tá. Uhum. É, quando você. A autocura é essa competência de curar o emocional, né? A gente tem agora. Então, esse vírus é algo que você tem de estar com o seu estado imunológico legal. Então, imagine você nervosa. Só, já tem uma ansiedade aí, meu Deus. Se eu não tiver. Eu tenho que ficar bem, porque eu não posso pegar o vírus, né? E só o estado de ficar bem já gera ansiedade. Eu tenho de ficar em uma coisa que eu já não sou capaz de ficar. Então, é um Tem movimento. que, né? Que Tem o quê? força. Isso, eu tenho. Olha, a única coisa que a gente tem que é de parar um pouco e investigar essa ansiedade. Onde ela vem, de como é que ela fala para você, da forma mais esdrúxula possível. É a voz de minha mãe, a voz do meu avô, a voz, seja quem for, ele vem, ele diz para mim isso. E aí, depois que você vê ele nesse lugar, imagine só, que você é um trabalho orgânico, né? Então, por que que é orgânico? Porque a mente ela é de uma natureza material e imaterial. É material no sentido da conexão neuronal e imaterial no sentido vibracional. Então, o pensamento, ele é uma forma energética, mas que de alguma forma, que a gente ainda não descobriu, a ciência não descobriu, ele ativa alguns neurônios, que esses neurônios, dentro da experiência somática e de todas as abordagens que trabalham o corpo, eles, exatamente por essa questão de sobrevivência, que a gente precisa não atuar na vida, então a gente simplesmente esconde eles, bota esses sentimentos inadequados e que geram muitas polêmicas para debaixo do tapete. Então, eles estão num lugar que é bem recôndito. Então, na hora que você vai pensar alguma coisa, os neurônios ele vai por aqui e de alguma forma eles fazem eles dão não passam por aqui, para que você possa continuar produzindo, porque se passa por aqui, por aquele lugar, aquele conteúdo traumático, você simplesmente não consegue analisar, não consegue funcionar. Imagine se eu estou aqui com você e eu lembro de um conteúdo que foi grandemente mobilizador para mim. Automaticamente, estado de adrenalina e tal, eu não consigo raciocinar. Então, o que, que ele faz? Não, vamos passar por aqui, vamos para lá para cima e não analisar. E aquele conteúdo fica ali potencializando, ele fica um núcleo de potencialização que eu funciono, me entorpeço, mas ele vai estar atraindo na hora que você para. Ele vai atrair. Agora ele entende, é hora de racionalizar, entender, ver. E aí a gente não quer ver isso, a gente pula. Então agora é hora de observar. Pois não, diga. Sim, é interessante que as pessoas estão perguntando muito sobre a questão de solução, né? E como fazer para sair dessa situação? A Zé Lopes, não sei, pergunta, que exercício é eficaz para ter esse conhecimento? Então, é interessante que eu estou achando bem legal as perguntas aqui, porque as pessoas estão de olho na solução. Eu acredito que esse, de fato, é o propósito. Porque se a gente fica olhando o tempo todo para o problema, para os medos, então acaba reforçando. E quando a gente procura, e como é que eu posso descobrir a causa da dor, do medo, da irritação? Como é que eu posso lidar com isso? O que é que eu tenho que Então, enxergar? isso é o grande pulo, salto quântico que a psicoterapia nos traz. Só o fato de você descobrir o que está acontecendo, você leva, porque a consciência das coisas, consciência é a energia e a consciência é o processo divino onde a gente está. Então, o que é que acontece? Só em você ter consciência de algo que você está tendo, você tem mais energia, porque você está conectado com o seu eu real. Você não está. Você lembra que a gente estava falando dos problemas infantis que levam a gente a criar situações inadequadas? Então, quando você está no desespero, você não está no seu eu real. Você está no seu estado infantil, que ficou preso lá, que já não existe mais aquilo ali. Quer dizer, é uma pessoa que tem condição, como eu trabalho com pessoas que têm muito recurso, e mesmo se a situação, a pandemia agora gerar, ele tiver de vender 2 imóveis, ele ainda tem mais uns 3 ou 4. Que nessa vida ele não vai ficar pobre, não vai passar fome. Mas o desespero é um desespero infantil,
que inclusive, num dado momento, ajudou ele a sair da crise, ajudou ele a fazer a fortuna que ele fez, mas a mente dele ainda está lá, né? Então, quando você está ainda vivendo uma consciência infantil pelo medo, na hora que você está nesse processo aqui, você não vai conseguir de estar lá longe. Você precisa acessar esse conteúdo que a gente já falou. Uma parte ele está nas crenças limitantes, nas lembranças, mas uma parte está também no neocórtex. Ele precisa ser, os neurônios precisam estar mobilizados naquela área. Então você precisa levar sua consciência, seu pensamento, até investigando mesmo. Estou sentindo isso? Aonde é que isso está? Para que você possa chegar naquele lugar, e aí a consciência naquele lugar, ela vai simplesmente desfazer, em parte, aquela tormenta que está ali. E nesse plano, a gente segue um plano espiritual, porque nesse lugar você desbloqueia algo que está bloqueado e você leva energia. Então, quando você não está nesse lugar de desespero infantil, você está mais próximo da sua verdade. Dentro da sua verdade, na sua alma, que não é nessa consciência, você está mais forte, você está mais alinhado com o campo divino. Nesse estado, acredite, são leis e são regras que são mais fortes do que você. Então, é aquele estado de paz que a gente fala, como é que a pessoa está vivendo um turbilhão desse e está alinhado com uma coisa como se ele soubesse que tem algo maior, como ele soubesse. É nesse estado. Claro que tem pessoas que fanatizam e tal, mas é aquilo. Ele pode até maquiar ou fazer um espelhamento muito parecido com a verdade, mas não se sustenta. Mas se existem pessoas e aspectos nossos que a gente sabe que vai dar tudo bem. E a gente fica bem. Como a mãe, por exemplo, que já teve 2, 3 filhos, ela sabe o que é a diferença de uma gripe, de uma febre. Ela tá ali com o filhinho, mas ela tá tranquila. Porque ela já viveu aquilo 2, 3 vezes, ela sabe que ele vai passar, já sabe como é que é o processo. Ela não desespera. Então, a consciência é fundamental. Então, o que é que faz? Inicialmente, se auto-observa, vê, investiga. Sozinho é muito difícil analisar. É muito difícil. Se você não tem uma terapia, é muito legal você conversar com uma amiga, com alguém, inicialmente, para depois você fazer uma meditação, que também a meditação, ela, é claro, exercícios que existem, vários exercícios de autoobservação corporal. E tem muito na internet. Concentrar, observar o corpo, respirar nele. Por quê? Porque a mente, como eu já falei antes, a função dela é trabalhar e ficar ali nativa. Então, você com seu self, com seu estado pessoal, precisa acalmá-la. Precisa falar, para aí. Se você não dá esse comando, ela continua lidando mesmo. E você tem de aprender. É uma coisa aprendida. Assim também como é esse estado que eu falei para você, que a gente vai aprender aqui agora. Tudo isso é aprendido. Não é nada que vai cair do céu. E não tem uma coisa pronta, sabe? Pois não. Então, um dos exercícios mais importantes é a autoobservação e, no caso, a meditação, né? Que é esse voltar para si mesmo. Aquietar a mente. Se você quer um exercício que a Laís está perguntando, eu vou falar só um exercício para você, Laís. Primeiro, assim, só para dizer uma pequena coisa, né? Eu vi em uma reportagem dessa da televisão que a pessoa perguntou para o pai, o jornalista perguntou ao pai, o que é que você fala para o seu filho na hora que ele está indo para uma festa? Aí a pessoa, né, esse psiquiatra famoso, falou assim, não fala nada. Porque na hora que ele vai para a festa, não adianta chegar para ele e falar, se cuida, não bebe não, que nada disso vai adiantar. Por quê? Porque ele vai seguir o que ele aprendeu minha vida toda. Então, o que eu tenho de fazer é ter uma vida de autoobservação, fazer isso, inclusive, quando acabar aqui a quarentena. Então, você pode agora, inclusive, aprender a fazer esse estado de observação para ver os benefícios, para que lá na frente você fique mais tranquila. Mas aceite que se você nunca fez nada para acalmar sua mente, para o trabalho de interiorização, isso vai chegar para você aos poucos. Tenha paciência, mas pelo menos você vai aprender que funciona. Então, o que é que você pode fazer? Você pode escrever.
O que é que eu estou incomodando? O que é que me incomoda agora? O que é que eu tá muito incômodo? Escreve. Estou me incomodando isso. Isso aqui me incomodou. Qual é o julgamento que eu faço sobre isso? Ah, eu acho que eu fui uma pessoa muito imatura na hora que eu analisei isso aí. Eu fui uma pessoa muito agressiva. Você só diz. E aí você fala, como eu fazia isso na minha infância? Vai lá atrás e escreve. Eu fazia isso na minha infância quando? Ah, eu fazia quando minha mãe brigava comigo. Só. Não precisa fazer mais nada, não precisa sair. Ah, mas a partir de agora eu tô uma pessoa melhor porque eu já fiz isso. Não. Isso vai acontecer de novo e de novo e de novo. Porque inicialmente o que você vai precisar fazer é desenvolver um eu observador. O eu observador é um aspecto da mente, é um aspecto do funcionamento cerebral e mental que é uma competência em que você começa a observar internamente, porque a gente observa externamente, a gente fica super competente para saber como pega alguém, como vende alguém, como faz como seduz alguém, tudo para fora, mas tem que fazer uma coisa para dentro. Então, o que acontece? Desenvolver o que eu estou sentindo, isso é uma competência. Depois fica natural, tá? Mas acreditem que inicialmente isso não vai ser natural, você vai se forçar a fazer, o cérebro não está acostumado a fazer isso, então você faz, observa. Então, escreva, tá. E aí você vai, todos os dias, observar isso. Ele vai ficar tão competente em ficar fazendo isso, olha, ele vai lidar agora, ele aprendeu, sempre que eu falei que a mente, ela é uma máquina de produzir lembranças, ela agora vai entender, isso conscientemente, já aprendeu. O que ela quer agora é saber quando é que isso aconteceu. Ela vai lhe dizer. E aí você vai inconscientemente já fazer esse trabalho. Quando você faz isso, tente dividir com alguém, uma pessoa que você confia. Você fala só, você não sabe aquele dia que eu estava tendo essa situação, aconteceu isso, eu pensei dessa forma. Por que é importante dividir com outra pessoa? Porque já foi falado que uma das formas maiores de entendimento é a aula. Então, eu falo. Então, eu vou dar uma aula sobre mim mesmo para alguém. Né? Eu vou Que é uma dizer. forma até de organizar os pensamentos, né? Na hora que a pessoa está projetando para falar, ela está organizando os pensamentos. Isso, e você vai trabalhar o seu orgulho, você vai ser capaz de ouvir a outra pessoa. Bom, feito isso, esse exercício, que é muito importante, o que você vai fazer agora? Ouviu? Você vai aprender a meditar. Tem meditações que são conduzidas, mas também pode ter aquelas que não são conduzidas, só observa, respira, vê o ar entrando, exala o ar pela boca lentamente, veja como se você tivesse, solta os ombros e vai, inspira pelo nariz e volta novamente como você estivesse trazendo energia, calma. A respiração, ela é uma função, uma das funções, eu acho que é a única, consciente e inconsciente do organismo. Então, você respira inconscientemente e você controla ela. Ela é um estado, ela regula emocionalmente, por exemplo. Você está nervoso, aí você regula, você bufa, né? Você está com medo, aí a gente diz, você parou, fiquei parada, não respirei, não fiz nada. A respiração faz isso. Você está apaixonado, aí você inspira, suspira. Então, o que você vai fazer? Você vai regular o cérebro para que ele entenda, tá tudo bem. Então, você vai, inspira pelo nariz, contando até 10. Segura 5, exala o ar, contando até 10. Não precisa nem ficar lá embaixo, esse já é exercício mais evoluído, mais avançado. Dá uma angústia, porque ficar sem ar lá embaixo dá angústia. Mas depois, quando a gente trabalha, a gente vê como é importante ficar naquele lugar. Então, esses são exercícios que você pode fazer. Mas você vê que leva você para dentro. Não leva nada você para fora. É claro que você pode fazer uma terapia ocupacional, né? Um TOzinho, fazer uma pintura. 10, fazer uma ginástica, é claro, para produzir uma adrenalinazinha, um serotonina, mover, é claro, senão vai ficar gordinho, vai ficar triste porque está fora do shape. Mas, assim, o trabalho de interiorização, ele, acredite, é a porta de entrada para o bem-estar. O tempo vai passando rápido por aqui, a gente deve ter uns 10 minutos. E tem duas perguntas que eu acho interessante, e eu vou dizer logo as duas.
Uma é como ver o lado bom dessa situação. E tem uma outra aqui, que eu tinha feito das anotações, que é o seguinte: como fazer com o processo de mudança interna, tendo que lidar com as demais pessoas, né? Porque tem a questão do desafio, mas assim, a pessoa já está nesses autodesafios. E É. ainda ela tem que dar conta dos Pois é, familiares. isso acontece o tempo inteiro. É que agora a gente está observando isso, né? Então tem uma coisa muito assim, chavão terapêutico, que é aquela coisa da máscara do avião, né? Quando a Uhum. máscara, o avião está em turbulência, você cai as máscaras, você tem que cuidar de você para depois você cuidar da criança. Porque senão você mal, você não consegue cuidar da criança. Então, o primeiro movimento é autocuidado. Você tem de fazer esse trabalho. Porque não adianta você querer cuidar do outro. É uma ingenuidade a gente achar que só porque a gente está com vontade de cuidar do outro, aquilo ali vai conseguir ser suficiente, nosso amor, para ajudar a outra. Não é, gente. O amor, ele existe, mas ele tem de estar alicerçado em uma situação específica, em um tônus, uma competência. Eu falo uma coisa assim meio dramática, mas você pode imaginar assim. Imagine que você tá numa varandinha e seu filhinho, Ave Maria, pequenininho, vai engateando e ele cai lá. Você está segurando ele, você consegue segurar ele pela mão. Você, imagine, você vai querer que seu filhinho caia lá embaixo de jeito nenhum. A coisa mais que você quer é trazer essa criança de fora. Mas se você não exercitou a vida inteira, você não tem tônus muscular, você não tem força para trazer ela. Então, esse movimento que nós estamos passando agora é um movimento em que não é uma coisa só para a gente simplesmente sair dele. É um movimento de aprendizagem. Isso que a gente está fazendo de autocuidado emocional é algo que, a partir de agora, tem de realmente ser algo fundamental para a nossa vida, porque vão ter milhões de outros problemas que agora a gente vai ter de lidar com isso. Como é que a gente lidava com isso? A gente comprava. Você está vendo que não tem sentido mais ficar comprando? A gente comia, a gente ia para outro lugar, a gente fazia, estava tudo bem. Não dá para fazer, não dá para sustentar isso. Então, como a gente já vai respondendo já outra pergunta, né? Como é que a gente pode trabalhar em uma situação agora do novo mundo, né? É vendo que isso é um novo paradigma. Aprender a construir uma nova forma de vida. Uma forma de vida em que inclua, sim, o estado emocional, porque não adianta a gente estar bem achando que, tipo, se fiando no que o outro vê a gente, entende? Não vai conseguir. Essa é uma estratégia infantil que ela vai ter exigências cada vez maiores para você se É provar, não é? novos valores, né? Milhões de É uma... fatores você não consegue. E isso, sabe, Leti, é bem interessante que isso foi criado mundialmente. Esse estado de você corresponder a uma exigência da criança de ser perfeita dentro daquilo ali. É um estado interno que existe em nós, né? A gente no PSU que chama consciência sobreposta, que ela busca com que você tenha uma autoimagem idealizada límpida, linda, grande, poderosa, tal, tal. Mas é uma autoimagem idealizada que é impossível de conseguir. Como está sempre faltando alguma coisa, você faz mestrado, está faltando doutorado, depois está faltando um pós, depois está faltando você ensinar naquela faculdade que você não ensinou. Nada, não existe uma coisa que lhe acalme. Claro que se você também fizer um bypass e não trabalhar o seu ego a ponto de você construir também um estado de que você é competente, sim, você só está fugindo, você não fez o seu trabalho, eu vou para não sei aonde, também não está legal, né? Também tem um movimento de que é fuga. E lá dentro ele sabe que você fugiu de algo, né? E aí dá aquela solidão, dá aquela ansiedade. Então, você vê agora, todos estamos passando pela mesma situação. A mesma situação, que é se confrontar com o pessoal e se transformar. Então, é uma prova de que nós precisamos ter outros valores,
para que a gente possa se autorregular nesses estados de calamidade. Porque pode acontecer muita coisa dentro disso, né? O desespero, por exemplo, relacionado a o que vai acontecer depois. Agora a gente nem entrou ainda, nós, porque a gente está fazendo Uhum. isolamento social, a gente não entrou ainda no problema em si, né? Então, a gente tem sim, a partir de agora, ainda dá tempo. Gente, vamos se buscar meditação, vamos buscar se autoanalisar. Não adianta você se impor pensamentos que está tudo bem, dizer, não, tudo bem, esses pensamentos são legais, mas antes você tem que limpar a casa. Você limpa a casa, se auto-observa, faz essa análise, depois pronto. Se conecta, porque só em limpar um pouquinho, porque imagine, tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Então, o inconsciente mesmo, questões muito profundas, eles não chegam de uma hora para outra, não, e nos pegam de surpresa. O que vai chegar e que vai incomodar é o que está aqui no subconsciente, o que vai estar. Então, o que que a gente precisa? Fazer esse exercício que eu falei para vocês, tal, ele vai dar uma clean, vai dar uma limpada momentânea, porque claro que o inconsciente em outro momento vai surgir. Como? No contato com outra pessoa, no dia a dia, né? Como a gente já falou. Mas, limpando isso agora do subconsciente, você vai agora fazer esse estado. Tô São bem, tô tomados, né? tranquila. É. Aí agora, como estava limpo, você agora pode imprimir esse estado melhor. E aí sim, você vai agora se autorregulando. O seu cérebro sozinho vai estar trabalhando nesse estado. Que é orar e vigiar, famoso, antigo. Lição antiga sendo Isso praticada é agora. antigo. Gente, a Então, gente tá faltando acho que 5 minutos aqui, porque é. assim, com uma hora o Telegram cai. E eu quero primeiro agradecer esse bate-papo riquíssimo. Eu acredito que, apesar do tempo ficar parecendo curto, mas são informações muito importantes, preciosas. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas. A gente Gente, eu está. não sei nem mensagem. Você sabe que é uma coisa que eu tinha muito, assim, receio de ficar fazendo essas lives, que eu acho um saco esse pessoal que fica dando pra gente receita, sabe como é, como ficar bem. Não existe esse negócio, a gente não sabe nada. Eu tô também na busca, como sou um buscador igual a todo mundo, e não tem, assim, mensagem pronta para ninguém. Assim, a verdade mesmo é que a gente tem recursos, assim como o universo deu para a gente esse corona aí, deu também anjos divinos e muita luz, muita competência do nosso cérebro. A gente está aqui porque já houve milhões de desastres naturais e a gente conseguiu chegar até aqui. Então, de novo, esse desastre e essa situação é para deixar a gente mais competente. Então, vamos buscar recursos em nós mesmos, fazendo esses trabalhos para a gente autorregular, para que isso seja uma prática a partir de agora, para que nada nos tome de surpresa novamente, né? Tem muita coisa boa aí na internet, hoje em dia essa situação nova foi muito legal, muitos alunos aí, legal, muito obrigada. É um Que prazer lindo. também imenso, sabe? Essa galera, eu falei da outra vez, da outra live que eu fiz assim, eu só tô aqui mesmo, porque sei que essa galerinha tá aí, assim, me dando a maior força, sabe? Porque eu sou muito tímida para aparecer, Mas deu mas tudo certo, passamos a mensagem. Quero muito agradecer você, Aline. Nossa, por essa oportunidade maravilhosa. Agradecer essas pessoas que circularam aqui, que estão aqui até o final. Muito grata, só agradecer. Não tenho nem muitas palavras, é realmente coração agradecendo aí por essa oportunidade. muito obrigada, gente, um prazer imenso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.